Bom, isso aqui não é uma entrevista, é outro acerto de contas. Eu represento a minha geração que viu esse jogador como um volante que só dava carrinho. Mas hoje, analisando o Depou, dói na alma. Ele, com certeza, é o ex-jogador que, para mim, fez a melhor transição para virar comentarista. E que comentarista! Zé Elias, muito obrigado por estar aqui, viu? Não, tudo bom, cara? Tudo bem? Prazer é todo meu. Obrigado pela introdução, né? E vamos lá, né? Vamos conversar bastante aí Então, sobre minha vida. Vamos conversar. como é que você é um dos jogadores que tornou o Neymar o ídolo que é hoje? Por quê? Como é que você jogando em 96 a Olimpíada, vocês têm coragem de fazer aquilo contra a Nigéria? Explica, por favor, por que o Neymar, quando ganha a medalha olímpica de ouro, tudo bem, olha que sensacional. Uhum. Vocês já deveriam ter... Vocês tinham obrigação de ter vencido com aquele time. Que time que era aquele, Zé? E o que aconteceu? Com certeza aquele time lá. Eu vou dar a escalação, né? Dida no gol, Zé Maria na lateral direita, Aldair zagueiro, Ronaldo Lazaro, que era o Ronaldo que jogava no Atlético Mineiro, Roberto Carlos. O primeiro time do primeiro jogo da Olimpíada jogava com Amaral, Flávio Conceição, Juninho, Rivaldo, Sávio e Bebeto. Não, esse era fraco. Colocaram mais dois aí que... Aí depois, no intervalo, aí eu entrei no lugar do Amaral, o Ronaldo entrou no lugar do Sávio. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. E aí o time ficou mais, vamos dizer assim, um pouco mais equilibrado, né? E eu acho que nós não ganhamos aquela Olimpíada porque eu acho que tem muito mérito da equipe da Nigéria. Nós tivemos a oportunidade de fazer 3-1, se eu não me engano, no primeiro tempo. Sim. Era para ter feito acho que uns 5, 6-1 ou 6-2, alguma coisa assim, né, no placar. Aí no final do jogo o Zagallo, eu não sei quem ele tirou, colocou o Rivaldo não entrou muito bem. E o pessoal da Nigéria, o treinador tirou praticamente todos os meio-campistas, ficou acho que só com 2 defensores e colocou um monte de atacante lá e bola na área, eles conseguiram empatar no finalzinho com o Canu. E depois na prorrogação teve o Golden Goal que acabou definindo realmente a passagem deles para a final. Mas eu acho que foi isso, foi mérito muito da equipe da Nigéria por aquilo que se propôs a fazer nos últimos minutos. E nós que realmente não conseguimos se acertar ali dentro de campo, pelo menos em termos de posicionamento, para segurar esse ímpeto da Nigéria. Não tem jeito, né? Mas eu trouxe uma medalhinha de bronze que para mim é muito importante. Né? Não, sem dúvida que é importante, sim. Mas quero só mais detalhes daquele jogo. Como é que foi o depois? Porque o Brasil era hiper favorito para chegar até a final. O que aconteceu depois e como é que o Zé comentarista analisa o jogo em si? Não, o jogo em si, como eu falei, nós tivemos a chance. No primeiro tempo eu lembro claramente, assim, voltando agora... que nós tivemos, acho que uma oportunidade de fazer 4 ou 5. Isso é fato. Mas, como eu falei, acabou, nós perdemos ali no controle de jogo, as mudanças táticas, mudanças realmente de jogadores, né, de peças. E depois o jogo foi aquele clima de velório, né? Clima que todo mundo realmente não esperava. Foi uma coisa bem forte dentro do vestiário, um silêncio. Parecia realmente de fato que tinha falecido alguém, né? Que tinha morrido alguém. E era compreensível pela expectativa que foi gerada pela geração, pela equipe, pelo trabalho que foi feito. Nós não vivíamos a Olimpíada. Nós vivemos ali o período de Copa do Mundo, porque nós ficamos isolados da Olimpíada, num hotel em 2 andares. Um andar era o pessoal, era a delegação, e no andar de cima era refeitório, sala de diversão, né, de jogos, tal, sala de reuniões, tal. Então nós praticamente vivemos ali durante 2 meses, né? Acho que foi 1 mês de preparação e 1 mês da competição. E eu lembro que no pós-jogo ficou esse silêncio, esse vazio, e aí depois no dia seguinte o pessoal já foi meio que entendendo o que aconteceu. E no dia do jogo, uma coisa que foi bem marcante, na pré-eleição, antes do Zagallo falar, o Ricardo Teixeira, que era o presidente, entrou e falou assim: olha, eu tenho pouca coisa para falar para vocês, então eu só quero que vocês saibam de uma coisa: é obrigação de vocês ganharem uma medalha para o Brasil. Virou as costas e saiu. Depois o Zagallo mostrou para a gente como nós iríamos jogar, na questão tática e tal. E aí nós fomos para o jogo e acabou, acho que foi 5-1 contra Portugal. Foi realmente um passeio. O nosso time era muito bom, muito bom. Ronaldo numa ascensão gigantesca, né? Ali de 96 ele passa a se tornar depois, um ano depois, a ser
o jogador, o fenômeno, né, Sim. mundial, por aquilo que ele vinha fazendo em campo. Tinha Rivaldo, que depois também joga La Coruña, e ele não joga tão bem nas Olimpíadas, e é uma expectativa muito grande sobre ele, porque ele foi considerado o melhor jogador de futebol brasileiro em 96. Ele foi vendido para o La Coruña antes da Olimpíada. E aí depois da Olimpíada ele vai para o La Coruña, arrebenta, vai para o Barcelona. Então o jogador que se tornou. Então a projeção realmente para essa equipe era de medalha de ouro, ou pelo menos chegar à final. Mas o futebol tem dessas coisas, né? Nem sempre o melhor vence, uma questão de desatenção, frações de segundos, falta de concentração, e você acaba pagando porque você joga em termos de seleção, né? Quando tem um jogo de seleção contra seleção, teoricamente são os melhores. E nessa teoria, vamos dizer assim, você não pode falhar, né? Então, eu tenho comigo que é o melhor time que o Brasil já mandou para a Olimpíada, disparado. Sim. Agora, Zé, é um tal de Parreira, diz que você tinha todo o aspecto físico, mental, de organização tática para ser o substituto natural do Dunga. Muita gente acreditava isso, que tipo, bom, o Dunga 96, vai chegar 98, pelo menos o Zé fica na reserva e aí depois assume. Sim. É um jogador que só dá carrinho, tem essa perspectiva? E o que aconteceu que não rolou? Não, eu acho que assim, eu carreguei muito o meu primeiro semestre de 94. É porque eu entrei 7 de setembro de 93, minha estreia, joguei o Campeonato Brasileiro, fui um dos destaques, pelo menos, acompanhando. Né? Sem dúvida. Depois de 94, no Campeonato Paulista, nós tivemos houve uma troca de treinador, o Mário Sérgio saiu, entrou o Carlos Alberto Silva, e o Carlos Alberto Silva era um treinador diferente do seu Mário Sérgio. Né? O seu Mário, por me lançar, tinha um cuidado a mais comigo, eu estabeleci também, nós conseguimos estabelecer uma linha de contato que transcendia, né, o campo, era uma coisa de tipo de ele pai era e filho. Diferenciado em tudo, né, Zé? Ele era diferenciado, me respeitava, sabia, me ensinava o tempo todo. Então isso para mim era uma coisa importante, porque eu carregava para o campo. Quando você tem esse tipo de contato, você tem uma responsabilidade a mais, não só de jogador. Tem aquela coisa que, se eu errar, eu vou dar uma mancada, vamos dizer assim, com o seu Mário, que aí não era nem mais o treinador, era o cara que me ajudava. Quando entra o Carlos Alberto Silva, eles trouxeram de volta o Moacir, que infelizmente faleceu, né, recentemente, e aí tinha aquela competição. Eu tinha 17 anos de idade, o treinador vira para você e fala assim, meu jogador, meu volante tem que chegar, tem que ser forte, tem que ser isso, aquilo. Ele não mandava bater, não era isso, mas ele falou, tinha que jogar forte. Você imagina, para um menino de 17 anos, cheio de inseguranças, né, sabendo que tinha que matar um zoológico por treino para poder ser titular. Se o treinador fala para você fazer isso, você vai lá e faz. Então eu sempre fui muito duro, chegava atrasado, fazia falta, eu brigava muito com a arbitragem. E nesse semestre, né, nesse Campeonato Paulista, eu quase que realmente eu ganhei meio que esse rótulo de jogador violento, jogador que estava carrinho, porque eu reclamava muito, eu brigava muito, tomava muitos cartões amarelos, mas muitos por reclamação. Então a maioria achava que era carrinho, não era, era por reclamação. Tanto que na minha carreira, foram 16 anos de profissional, acho que foram 400 jogos, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu tenho 6 cartões vermelhos. Poxa vida. São poucos em relação à quantidade de jogos e a minha posição e o que eu fazia. E não era... Naquela época, o camisa 5 tinha a incumbência de marcar os melhores jogadores dos times adversários. O 5 marcava o 10. O 10 naquela época era Rivaldo, Edilson, Djalminha, sabe? Eram os melhores jogadores tecnicamente. Então, às vezes, você chegava um pouquinho mais atrasado e tal. Em 94, eu tive esse problema. Quando tem a troca de treinador, que sai o Carlos Alberto Silva, e entra o Jair Pereira, no primeiro treino ele conversa comigo. Porque ele via o que estava acontecendo e falou assim, garoto, deixa eu te explicar uma coisa. Futebol é pensar antes. Jogar. Você sabe jogar, você sabe pensar, você é inteligente taticamente, você se posiciona bem, eu vou te ajudar, fica tranquilo. E dali em diante minha carreira mudou. Em 94 eu fui eleito o melhor jogador da posição no Campeonato Brasileiro, com 17 anos, 17 para 18, né? Eu quebrei o recorde do Mauro Galvão, que tinha conquistado esse título pela bola placar, né? Bola de prata da placar, em 79. Que ele ganhou com o Internacional de Porto Alegre, e depois eu vim a conquistar e quebrar esse recorde em 94. Né? Aí eu fui convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez,
em 94 na seleção profissional, mas ao mesmo tempo pela seleção sub-20 e seleção olímpica. Segundo alguns jornalistas que me falaram na época, não sei se isso é verdade ou não, né? Depois também não fui conferir, mas eu acredito eu fui o único jogador naquele instante no mundo que tinha sido convocado para 3 seleções ao mesmo tempo. Eu lembro disso, é verdade, você tem razão. Eu lembro, você então isso para mim foi bem legal. E aí em 94 mudou, porque aí em 95 nós já ganhamos o Campeonato Paulista, eu tive uma participação boa no campeonato, ganhamos a Copa do Brasil em 95, que ali eu acho que quando o Corinthians ganha a Copa do Brasil em 95, muda o entendimento dos clubes em relação a Libertadores, porque aí o Grêmio ganha a Libertadores, o São Paulo tinha ganho também, tinha conquistado a 91, 92, né? Aí o Grêmio ganha 95. Então você começa eles começaram a mudar a forma de pensar, porque a Copa do Brasil era um meio mais curto de poder chegar a Libertadores. Joguei bem, depois fui convocado para a seleção brasileira, joguei as Olimpíadas, e aí mudou bastante, né? Porque as pessoas viam que eu era um cara que jogava duro, né? Jogava duro mesmo, mas ao mesmo tempo eu sabia jogar. Sim. E o que me confortava muito é que era assim, todas as vezes que eu encontrava jogadores que me confrontavam, moleque, você é folgado, você marca pra caramba, mas você joga também, hein? É duro de jogar contra você e tal, porque a gente tem que se preocupar também em te marcar, porque senão você vai dentro do gol, você faz assistência e tal. Então isso era o que me dava força para jogar. E eu não era muito ligado a jornal, era mais meus pais ficavam mais atentos a isso, mas eu, com 17 anos, você não pensa em ler jornal, você quer jogar futebol, né? Então, 2 perguntas. A primeira é em relação a como é que é um jogador quando é injustiçado, por exemplo, quando, com certeza, chegava aos seus ouvidos, o Zé só dá carrinho, né, no período do caso Alberto Silva. E aí, como é que reage, como é que você reage, como é que a família reage, como é que os amigos, você dentro, como é que você por dentro? Não, eu sempre tive a cabeça boa, assim, né? Eu sempre entendia o que eu estava fazendo, a responsabilidade que eu tinha e o quanto era importante determinados aspectos da minha entrega para a minha profissão. Naquela época, você não tinha internet, você não tinha um contato direto como se tem hoje, então você tinha os jornais. Se você quisesse saber, você ia lá e lia o que estava escrito, o que saía e tal. Mas como eu falei, eu nunca fui muito chegado a isso. Eu lembro que teve um episódio que marcou bem esse tipo de situação, que me fez falar, não, eu não posso fazer isso, porque senão você vai tirar sua atenção. E naquela época, você tinha que ter foco, né, no trabalho. Eu tinha que prestar atenção naquilo, pela minha idade, por aquilo que tudo estava acontecendo no Corinthians. Logo no começo de 93, final do ano de 93, o pessoal, o que você gosta? Tal? Eu falei, eu gosto de música, né? Eu escuto tudo, tal. E estava na época do Raça Negra. Sim. E não sei o que aconteceu, eu falei, escuto Raça Negra, escuto Metallica, escuto isso, escuto aquilo, tal. Escuto Iron Maiden, que eu sou fã. Aí o pessoal conseguiu, não sei com qual dos integrantes do Raça Negra, não lembro, né? Faz muito tempo, de levar o disco do Raça Negra até a mim, na minha casa, de presente, de Natal. E eles me deram, obrigado, tal. E na entrevista, qual é o teu modelo de jogador, teu ídolo, tal? Eu falei, olha, eu gosto muito de ver o Dunga, de ver o Júnior, tal, mas eu gostaria de ser uma junção de Mauro Silva com o Júnior, né? E aí no dia seguinte, ao invés de eles falarem isso, colocaram, Zé Elias não tem Dunga como modelo. Então eu falei assim, então não vou. Sim. Se eu falo uma coisa e sai outra, eu não tenho mais essa. E aí desde então, assim, eu nunca fui de ficar ligando para jornal, não. Nunca prestei atenção, porque assim, eu tinha que entrar em campo e fazer aquilo que o treinador estava me pedindo. Não podia ficar preocupado com o que iriam falar de mim ou não, né? Não, perfeito. Então, não fui eu, hein? Não fui eu que fiz isso. Não. Mas eu entendo, então. Eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Eu acho que assim, existe uma construção de determinadas situações e isso faz parte, né? Tem o jornalista, tem o jogador, tem a visão de um, tem a visão de outro. Você tem que saber lidar com isso, mas não aí tem jeito. Ele deu uma distorcida, né, Zé? Naquele momento sim. Agora, então, mas para terminar esse assunto que me interessa muito, por que você não teve sequência na seleção brasileira? Você foi para clubes importantes, Bayern Leverkusen. Eu consegui Inter de Milão. A minha primeira convocação foi em 94. Sim. A minha última convocação foi em 99 com o Vanderlei, no jogo contra a Espanha, em Vigo. Foi amistoso. Foi amistoso, que foi a despedida do Aldair da seleção brasileira, e depois o Aldair volta na seleção e nas eliminatórias que o Vanderlei tinha pedido para ele. Eu cheguei a jogar, acho que no total foram 22 ou 23 convocações. Eu não joguei a Copa do Mundo de 98, pelo menos é o que eu acho, né? Porque eu joguei mal contra a Argentina,
que nós perdemos de 1-0, um amistoso no Rio de Janeiro. Antes de ir embora. Sim. Foi o último jogo, né, antes da Copa do Mundo. E eu não joguei bem, existia ainda uma rixa entre São Paulo, Rio, existiam muitos. Então o jogador de São Paulo não era muito bem visto. Nesse jogo a torcida pegou no meu pé, no pé do Cafu. Coro, o Cafu vai, né? Pro Raí, pede para sair. No meu eu pegava na bola, me vaiavam e tal. Muito por ser de São Paulo. E como eu não fiz uma boa partida, eu acredito que ali eu perdi a minha convocação para a Copa do Mundo de 98, que era um momento bom que eu vivia na Inter de Milão. Eu chego na Inter de Milão em 96, 97, eu fico na tribuna nos primeiros 2 meses, depois eu recebo uma oportunidade contra o Neuchâtel Xamax na Copa UEFA, aí faço um gol, dou assistência para o Ronaldo, aí dali eu começo a ter mais oportunidades, acabo o ano campeão da Copa UEFA e titular da Inter de Milão. E no ano seguinte também, né, começo jogando, jogos importantes e tal, e os enfrentamentos, né, com gente grande, praticamente quase todo mundo que jogava nas respectivas seleções, seus países. E aí não fui convocado, acho que no melhor momento da minha vida. E depois aí você faz uma opção, né? Você fala, poxa, vou jogar pela seleção, vou me divertir, vou procurar jogar futebol e tal. E foi o que eu fiz, porque assim, se você ficar esperando seleção, às vezes você fica esperando, a seleção não vem e tua carreira não decola. Já abalou a carreira de vários jogadores. Mas agora eu vou fazer um pouco da volta ao passado, no túnel do tempo. Então quer dizer que o João 23 resolve acabar com a hegemonia do Bilac e você ainda marca o gol. Conta então, porque... Eu sou o responsável. Então, você é o responsável porque no futebol de salão você era muito habilidoso e essa habilidade sua tinha visão de jogo, tudo, as 4 linhas, tal, então você não pôde levar para o futebol profissional por conta de posicionamento, tem que fazer isso, aquilo. Mas conta o seu início e conta, e assim, pela minha visão, estudando sua vida, o Palmeiras salvou você ganhando 93, porque houve a reformulação no Corinthians. Sim. Então conta, vai desde o início, tá lá assim, você jogando bola. Eu comecei a jogar futsal com 4 anos de idade, né, na Olivetti. Meu pai trabalhava na Olivetti. Nos finais de semana eles tinham os campeonatos internos e os pais jogavam e as crianças jogavam no Grêmio Recreativo que tinha a Olivetti ali. E aí meu pai, junto com outros funcionários, falou assim, vamos montar um time para os meninos jogarem o campeonato de dente de leite, né, de futsal que tem em Guarulhos. Montaram o primeiro ano, aí o pessoal gostou, tal. No segundo ano, você deve conhecer a Marília Ruiz. Muito. Né? Você deve conhecer o Vitor. Né? Foi o pai dele, né? Foi o pai dele, foi o Viriato. Por quê? Porque o Vitor era primo do goleiro, que era o Leandro, do nosso time da Olivetti. E aí, chama, tal. O Vitor veio reforçar um pouco o nosso time e tal. E o Viriato falou pro meu pai, falou assim, leva o seu filho para fazer o teste no Corinthians, porque ele deve ficar, ele é bom jogador, tal. E eu fiz o teste, fiquei. Inclusive, não sei se eu posso falar, mas nós estamos gravando dia 22 de agosto, né? A matéria aqui. A minha estreia no Corinthians, meu primeiro jogo de futsal no Corinthians foi 22 de agosto de 1982. Uau! Eu sei porque era o aniversário da minha cachorra. Eu tinha uma cachorra, uma Rottweiler chamada Lady, e ela fazia esse aniversário no mesmo dia. E daí, então eu comecei a jogar. Aí eu, com 5 para 6 anos, aí até os 12 anos eu jogava só salão no Corinthians. Não, jogava e pelo que consta, jogava muito bem. Era ala, era o quê? Eu jogava de tudo no salão. Eu jogava de ala, de back parado, de pivô. Eu tinha essa facilidade no salão, né? E aí, com 12 anos, eu comecei a jogar campo e salão, respectivamente, no Corinthians. Então, treinava de manhã, estudava de manhã, treinava à tarde campo e à noite salão. Que loucura. Só que com 12 anos eu sempre treinei categoria acima. Então, com 12 anos eu já treinava durante a semana com o time acima da minha idade no campo. Com 14 é a mesma coisa, tal, com 15 é a mesma coisa. E você foi desenvolvendo, desculpa cortar, mas você vai desenvolvendo uma mentalidade assim, para enfrentar todo mundo. É diferente, porque você passa... mais velho. Assim, naquela época não tinha as facilidades que tem hoje. Mas você tinha que se virar. Bullying, que meu apelido era Trapo. Por que trapo? Porque assim, eu saía de casa às 6 horas da manhã com uma roupa e voltava no outro dia, voltava meia-noite. E no dia seguinte eu estava com a mesma roupa, que era a roupa da escola. Eu saía da escola, almoçava, ia direto treinar, treinava os dois treinamentos, né, de campo e de salão, e voltava no outro dia a mesma coisa, com a mesma roupa. Não tinha dinheiro, não tinha nada. O dinheiro era contado para
Para tomar um refrigerante ou comer uma coxinha, tinha que pular a catraca do ônibus, Uau. tinha que falar pro cobrador, o passe, dava o passe intermunicipal, que eles não aceitavam, Sim. porque fazia da Penha, né, até o Corinthians, então, esse passe não serve. Eu falei, pô, não sabia, então passa por baixo. Aí você tinha que passar por baixo da catraca, mas tudo isso era para comer, para tomar um refrigerante, para comer um misto, porque a gente não tinha dinheiro. E aí com 15 anos eu fui jogar na GM. E existia um campeonato muito tradicional aqui em São Paulo, chamado Copa da NAP. Sim. Né? Jovem Copa da Pan NAP, Jovem Pan transmitia. a Jovem Pan transmitia, na época existia a TV, o HF, Sim. era o Milton Neves que fazia as narrações, o Milton Leite às vezes, aí tinha o João Antônio de Carvalho, o Quartarolo, tinha... O seu Salvador, Flávio Prado. o Flávio Prado fazia, tinha o Fatioli, né? Tinha a equipe, praticamente a primeira equipe da Jovem Pan que fazia... Eles faziam as transmissões desses jogos. E era assim, eram jogos tradicionalíssimos. E era eliminatória simples, perdeu, você sai fora. E o Bilac tinha vencido os 10 campeonatos. O Bilac teve Denner, só a nata da nata dos melhores jogadores de futsal. Eles buscavam também. Eles buscavam, sim. porque eles davam bolsa, né? Porque Sim. o que acontece? Era um meio de você fazer uma promoção da sua escola, porque o tempo todo você estava na Jovem Pan, olha, Colégio João 23, Colégio da NAP e tal, então todo mundo escutava. E eu fui jogar na GM, tinha o João 23 e o Carlos Drummond de Andrade, que era do mesmo dono do seu Osmar, aqui do Tatuapé e da Penha. E a preparação foi a seguinte, o João 23, que era infanto, né? Então infanto tem o primeiro ano e o segundo ano. O João 23 era o time primeiro ano, que seria preparado para jogar o ano de 92. Né? Nós iríamos disputar, mas era para ganhar experiência para jogar o ano de 92. E o Carlos Drummond de Andrade era o time de 16 anos completos que ia bater de frente com o Bilac. Não sei o que aconteceu, o Drummond perdeu e o nosso time começou bem, nós chegamos à final. Nesse ano eles mudaram o regulamento, eles fizeram 2 finais. Então o Bilac tinha Cuiabá, que hoje é o Fábio Melo, né, que é um empresário, chamava Cuiabá na época. Incrível. Cuiabá, o Hermes, tinham praticamente o time acima do nosso de idade e bem melhor, bem superior. E nós conseguimos ganhar a primeira final de 5 a 4. 5 a 4. E eu fiz 3 gols. Poxa, porque eu era, modéstia à parte assim, eu jogava mais futsal do que futebol de campo. Eu jogava muito mais. E começou, ganha, foi para a segunda final. Na segunda final nós tomamos um chocolate, porque o time deles era bem melhor, tomamos de 5 a 2. Aí foi para a prorrogação. Na prorrogação eu fiz um gol contra, que deu o título ao Bilac. Isso no ano de 91. No ano de 92, eles mudam o regulamento de novo, tal, aí vamos para um quadrangular. O quadrangular era Bilac, Colégio Califórnia, que jogava o André Luiz, que era de São Paulo, tal. Tinha o Bilá, tinha o Objetivo, acho que se eu não me engano, e tinha um outro clube, o Peridomos, alguma coisa assim. Eu não lembro. Eu sei que chegou no último jogo, nós tínhamos que ganhar do Bilac para poder fazer a final contra o próprio Bilac. Só que tem uma história interessante. João 23 e Bilac era o time da GM, onde eu jogava. Só que assim, o time do João 23 era o time titular da GM e o time do Bilac era o time reserva. Né? E como no salão você tem muitas trocas, então toda vez que nós éramos o time que começava a sair jogando. E o nosso treinador era o treinador da GM, que era o Paulão, que foi o treinador, depois eu conto a história, que é o treinador responsável pela criação do Fernando Diniz. Olha isso. Né? E aí chega nesse quadrangular, tinha que ganhar, nós ganhamos 2 a 1 do Bilac, eu fiz os 2 gols. Foi para a final, era uma final só, nós estávamos ganhando de 3 a 1, eu tinha feito 2 gols. Faltando 1 minuto, perdemos uma bola lá, 3 a 2, faltando 7 segundos, o goleiro, naquela época o regulamento você tinha que pingar antes da quadra, né, do meio da quadra, para poder funcionar o arremesso. O goleiro foi fazer isso, Marquinhos, que era irmão do Jorginho Paulista, conseguiu roubar essa bola e fez o gol, 3 a 3. Foi para a prorrogação, eu driblei o Marquinhos, recebi a falta de 7 metros, aqueles 7 metros e tal. E eu era especialista nisso. Eu treinava muito, acabava o treino, eu ficava quase 40 minutos batendo falta e tal. Aí eu fui, bati a falta, fiz o gol, e aí nós quebramos a hegemonia do Bilac de 10 anos. E aí ficou marcado, né? Porque tinha o Milton Neves, tinha o Mário Travalini. O Mário Travalini depois veio a ser meu diretor no Corinthians, mas ficou marcado por quê?
por ter quebrado essa hegemonia, mas pela forma como foi. A história de 91 com a história de 92. Sim. Né? 91 eu faço gol contra que dá o título, e 92 eu faço gol contra que dá o título ao João 23. Não, e o interessante é que você, com 47 anos, você sente a mesma alegria ainda lembrando, né, Zé? Porque eu lembro muito dos momentos que eu vivi, né? Era jovem, tinha 16 anos, O que o Flávio anos. Prado fez de escândalo que conseguiu salvar sua carreira no Corinthians? Então, aí tem um lado que eu devo muito ao seu Flávio, né? Ao Milton também, que acho que eles estavam juntos na transmissão. Nesse período, eu fui convocado eu jogava futsal para poder me manter. Né? Então, Quanto você ganhava mais ou menos, Zé? Um chute mais ou menos. Mas equivalente ao quê? Vamos por hoje, eu ganhava uns 3.500 reais. Poxa, mas... Né? Mas o que acontecia? Eu pegava esse dinheiro, separava para condução, separava para alimentação, né? E o que sobrava eu dava para os meus pais, para ajudar em casa. Sim. Eu não usava do dinheiro, né? Então, o dinheiro era mais isso, era para contar, para poder treinar campo. O campo, a gente ganhava, o salário que dava do campo, dava para a gente uma semana de ônibus. A gente não ganhava nada no futebol de campo. Ou você falava, poxa, tem que jogar futsal. E eu jogava futsal e eu treinava sempre acima, né, como eu falei. Então eu era infanto, eu tinha 16 anos, mas eu já jogava no juvenil. Jogava com o Sandrinho Falseta, com o Fernando Diniz. Né, o Buzina já queria me colocar no principal da GM, mas ele não me colocou porque eu era menor de idade, né, porque existia uma lei até 18, você só pode colocar depois de 18 anos. Tal. E só lembrando, a GM era o principal time do Brasil. Era o principal time do Brasil de futsal no infanto, na categoria infanto, né? E o Reinaldo Simões, que seleção brasileira, conquistou o último título mundial e tal, me falou, não, você vai jogar o Campeonato Brasileiro Juvenil com a GM, com a gente aqui, conosco. Eu falei, tá bom, mas eu preciso avisar o pessoal do campo, porque nós íamos ficar 2 meses fora, que a fase final era em Garanhuns, em Pernambuco. Aí eu fui avisar, fui o meu pai, nós fomos avisar, o diretor era o Medina, tinha o Geraldão Manteiga, que era o meu treinador na época, tinha o Ivan... Terrível, né? Apelido, tô falando um apelido deles, não tô falando nada, né, que as pessoas entendam. Hoje a gente tem que tomar cuidado, né? E aí o que aconteceu? Meu pai falou, olha, nós viemos aqui para comunicar a vocês que ele vai se ausentar durante 2 meses, porque ele vai jogar o Campeonato Brasileiro Juvenil de Futsal, porque ele precisa, porque é o futsal que mantém ele, né? Inclusive é o futsal que paga a condição para ele poder jogar futebol de campo. Senão ele não teria condição de vir aqui, porque eu não tenho condição de fazer isso. Aí o Medina falou, não, ele não vai. E meu pai falou, não, você não entendeu. Nós viemos aqui comunicar a vocês que ele vai. Né? Aí ele falou, então pode ir depois, quando ele chegar aqui nós vamos conversar. Nós tomamos as medidas cabíveis, tal, tá bom. Eu fui campeão brasileiro, o Sandrinho foi artilheiro com 9 gols, 8. Eu fui o vice-artilheiro com 6 ou 7, eu não sei, foram 2 gols de diferença, sendo infanto. Né? Eu joguei na categoria acima sendo infanto. E quando eu voltei, o Corinthians me suspendeu por tempo indeterminado. Me suspendeu por tempo indeterminado. Nesse período de suspensão, existe uma pré-convocação para a seleção brasileira sub-17. Então, o que eles faziam? Eles faziam as seletivas, né, no estado de São Paulo, seletiva no Rio, seletiva no estado do Paraná e tal. E nessas seletivas, eles convocavam jogadores que eram nascidos após agosto. E como eu nasci em setembro, eu fui convocado para essa seletiva. E eles não me avisaram. O Corinthians não me avisou, porque estava suspenso, então eles não me avisaram. Eu fiquei sabendo quando eu fui treinar no salão, o meu amigo Jefferson falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim treinar, o que eu estou fazendo, você está maluco? Ele falou, não, você tinha que estar no campo da Portuguesa, que tem uma seletiva de seleção brasileira, sub-17, você foi convocado. Eu falei, agora não dá mais, né? Agora já foi. Aí meu pai teve que correr atrás, mandou carta para a CBF, explicando o que tinha acontecido, tal, mas até aí já tinha perdido o prazo, né? Já tinha perdido tudo. E eu fui jogar a preliminar do principal da GM contra o Palmeiras, se não me engano, e nós fomos jogar essa preliminar para a entrega das faixas de campeão brasileiro. Como o pessoal da Jovem Pan já me conhecia da época da Copa da NAP de futsal, que eu tinha conquistado, acabou o jogo, o João Antônio de Carvalho veio perguntar para mim, como é que você tá? Porque eu fiz gol nesse jogo e tal. Como é que você tá? Tudo bem? Depois de tanto tempo, você aqui, lembro que você tinha 14 anos, já tem 16 e tal. Tudo bem, como é que tá a vida? Eu falei, tá tudo bem, tirando um problema no Corinthians ali que... Aí eu contei o que aconteceu, mas sem intenção nenhuma de criar alguma... Eu perguntei, porque como ele era meu amigo e eu tinha uma liberdade, ele me perguntou, eu expliquei. Aí o Flávio Prado junto com o Milton Neves arrebentaram
arrebentaram o Corinthians. Onde já se viu, responsabilidade, pode acabar com a carreira de um menino, Sim, tal. Meia-noite e meia, o Medina me liga, o diretor do Corinthians. Olha, a partir de amanhã você volta pro treino. Só que você não vai treinar, nem não vai treinar no juvenil, você vai treinar direto no júnior. Falei, tá bom. Tudo bem. Aí eu fiquei treinando no júnior durante 1 ano, praticamente só treinando. Eu treinava, eu parei de estudar, né, porque eu tinha que fazer opção. Ou treinava campo ou jogava salão. Aí meus pais me deram suporte e falaram assim, não, para de estudar, né? Vai treinar, vai fazer. Eu parei no primeiro colegial. Para de treinar, vai tentar realmente jogar, porque o futebol você tem uma certa idade. A vida você vai ter a vida inteira para estudar. É mais fácil você tentar isso daí e depois... Eu falei, não, tudo bem. E eu ajudava em casa também, né? Então esse dinheiro era importante. Aí eu treinava de manhã e de tarde no Corinthians, saía às 6 horas da manhã de casa, 6h20, para poder pegar o ônibus 6h40, chegar às 7h30 e começar o treino no Corinthians às 8h30. Treinava de manhã e de tarde, saía correndo do Corinthians, Rua São Jorge, tinha que pegar o metrô às 6, metrô Carrão, até a estação do Brás, fazer baldeação no Brás, pegar o trem às 6h40, para chegar às 7h30 em Utinga, que é a divisa entre São Caetano e Santo André, se eu não me engano. Sim. Aí voltava, acho que 1 ou 2 quilômetros até a GM. Treinava das 8 até as 9h30, 10. Pegava ônibus, voltava até o Parque Dom Pedro, metrô, baldeação, Armênia, ônibus. Chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia. Eu fiz isso durante 1 ano. E na final, o porquê que mudou, né? Na final do Campeonato Paulista de 93, Sim. Antes das 2 finais, na primeira eu lembro, na semana que eu ia fazer a primeira final, eu falei para minha mãe, eu falei, não estou aguentando, porque eu estou treinando, viajo, porque o Ivan, que era o treinador, me levava para São José do Rio Preto, 5 horas de ônibus e tal, chegava lá e ele me cortava, né? Ele não me colocava para jogar. Aí eu falei, estou cansado. E no salão eu praticamente ia ganhar bolsa de estudo para estudar fisioterapia, jogar pela faculdade, né, tal, e jogar futsal, e continuar jogando futsal. Minha mãe falou, não, espera um pouquinho, quando você chegar no final do ano, se não der nada, você vai estudar realmente futsal, vai jogar futsal e tal. Aí o Corinthians perde, tem essa reformulação total do futebol, o Mário Sérgio chega no profissional e o Márcio Araújo chega no júnior, porque eles mandaram embora todo mundo. Quando o Márcio Araújo chega, tinham 5 jogadores que estavam no profissional, ficaram lá, e o Márcio Araújo falou assim, ia jogar contra a Ponte Preta. Ele viu o treinamento, falou, esse moleque tá treinando bem, esse aqui não, tal. Aí ele pegou e me colocou para jogar contra a Ponte Preta. Eu tava 1 ano sem jogar futebol de campo. Aí eu joguei, nós perdemos de 1-0, eles fizeram o gol logo de cara, de pênalti. Eu joguei bem, foi em Campinas, joguei bem e tal. Na volta, né, no domingo seguinte, que seria a final do campeonato, o Mário Sérgio ia treinar, nós jogamos contra o Santo André. Quando a gente joga contra o Santo André, eu falei, vou pro banco, porque o Mário Sérgio mandou voltar todos os jogadores que tinham idade de júnior pro júnior. Eu falei, agora eu vou pro banco. Juvenil, eu tinha 16 anos, cara de 19, de 20, de 18. Aí o Márcio Araújo pegou e falou assim, não, você vai jogar no meio, e o Hermes, que tinha sido campeão mundial com a seleção brasileira e tal, falou, você vai fazer um falso ponta, você vai jogar por dentro e tal, mas o Zé Elias vai jogar por aqui. É o Elias, né? Porque na época meu nome era Elias. Sim. Aí eu comecei a jogar, tal. O primeiro tempo nós estávamos perdendo de 1-0, o Santo André com um homem a menos, tal. O Márcio Araújo dá um esporro em todo mundo no vestiário. Perdido por 1, perdido por 1000, que se dane. Pegava a bola e batia pra cima. Aí você foi pra cima. Fazia, e jogou bem pra caramba. Joguei bem e tal, sofri uma falta, deu um empate e tal. Na segunda-feira o Márcio Araújo falou, olha, antes deu um esporro em todo mundo e eu fiquei com uma vergonha. Porque ele falou assim, vocês não têm vergonha, marmanjo de 20 anos, depender de um menino de 16 para empatar um jogo com um time adversário com um homem a menos? Vocês dependeram de um menino de 16 anos. Aí falou um monte de coisa assim, eu tenho vergonha, sou tímido, né? Abaixei a cabeça, falei, nossa, eu vou apanhar aqui, né? Porque na época existia um respeito, né, dos mais velhos com os mais novos e tal. E ele falou, 5 jogadores durante o treino irão treinar com o profissional amanhã, e esses 5 jogadores tragam a identidade que serão inscritos. Jamais passou na minha cabeça. Aí ele chega, conversa comigo e fala, amanhã você traz a identidade que você vai treinar no profissional. Isso uma segunda-feira, 10 dias atrás, eu estava falando para minha mãe que ia parar de jogar. Aí na terça-feira eu fui treinar, tinha um jogador Elias, lateral esquerdo, e eu também. Aí eu não fui aquecer, né? Eu não comecei o treino. O Toninho Oliveira falou, tá faltando um, cadê o volante
do Júnior. Falei, tô aqui, por que você não vê? Falei, porque ele chama Elias, eu chamo Elias, não sei quem é quem. Então, eu falei, como você chama? Eu falei, José Elias. Então, a partir de hoje vai ser Zé Elias, tá bom? Tá bom. Aí fui. Aí deu meia hora de treino, o Mário Sérgio tirou o colete do Embu e falou, ó, garoto, pega o colete, faz isso, isso, isso. Aí deu 10 minutos, eu roubei uma bola, dei uma assistência pro Rivaldo, o Rivaldo fez o gol. Aí eu sofri uma falta, o Valber foi lá e fez o gol, e o Mário Sérgio acabou o treino e falou, te cuida, garoto, 16 anos já é homem pra mim e tal, a partir de amanhã você vai treinar com a gente, conosco aqui e tal. Eu falei, tudo bem, achei que fosse brincadeira. Fui me apresentei no dia seguinte no Júnior. Eu falei, você tá me sacaneando e tal. Aí o alemão falou assim, não, tuas coisas já estão no... O alemão roupeiro, tuas coisas já estão no profissional, vai lá e tal. Aí cheguei na quarta-feira, falei, tá bom, cheguei lá, né, quietinho, cabeça baixa, porque molecada não podia falar nada, né? Na época você tinha primeiro respeito por educação e depois que os mais velhos arrebentavam a gente, né? Aí cheguei quietinho lá e tal, aí o Mário Sérgio começou o treino, ele falou, toma, já me deu a camisa de titular, treinei e tal, todo mundo assim, tal. Aí na quinta-feira fui treinar de novo, ele me deu a camisa de titular, acabou o treino, ele falou assim, vai jogar no sábado, tem algum problema? Eu falei, não, tudo bem. Aí foi quando eu estreiei, dia 7 de setembro de 93. Meu último jogo de futsal foi dia 5. Porque não existia, eu não sabia se ia dar certo ou não dava para saber, né, se eu ia ter sequência no profissional ou não. Você estava jogando também no futebol até escondido. Até escondido. Que tanto que quando eu jogo no profissional, tal, eu tenho bom, né, jogo praticamente o campeonato inteiro, tal. No meio do campeonato eu falo pro Mário Sérgio. Falei, seu Mário, eu vou jogar a Copa da NAP, tá bom? Ele falou assim, você vai jogar o quê? Que é isso? Eu falei, não, a Copa da NAP Futsal, que eu jogo pelo João 23, né? Então eu tava inscrito, eu vou jogar e tal. Ele olhou pra mim e disse, não sei se você tá entendendo o que tá acontecendo, você tá louco, garoto e tal. Eu falei, não, é verdade. Ele falou assim, não, você não vai jogar nada, você tá maluco e tal. Aí o que aconteceu? Aí eu fui, eu carreguei a tocha olímpica, né? A tocha na cerimônia de encerramento e tal. E normalmente os profissionais, 3 profissionais assistiam às finais e assinavam a bola. E aí fui eu que assinei a bola. Tal, poxa, que emocionante, assim. Que virada. E Zé, bom, você estreou contra o Cruzeiro, agora é um grande amigo seu, um tal de Fabinho, mandou um grande abraço na terceira partida contra o Flamengo. Aí você já começou a mostrar o quanto a sua personalidade já era forte. Como é que era isso? Tipo, como é que era a intimidação? Como é que é a intimidação para o jogador existia essa intimidação porque eu era muito novo, né? Então tinha sempre, vou te quebrar, moleque. Era Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Mas esse aí, não, foi aqui no Pacaembu. Nesse jogo eu fui subir de cabeça, ele subiu com o cotovelo e quebrou, não sei se quebrou meu nariz ou não, mas desceu já o sangue. Eu falei, putz, que... Fabinho. Fiquei assim e tal, volante, falei, pô. Aí saí, cuidei e tal, falei, não vou deixar passar, né? Aí fui no outro jogo, no outro lance, ao invés de... Aí eu fui lá e acertei ele também. Aí falei, vou te matar, moleque. Eu falei, não vai matar nada. Tal. E foi aquele embate de um batia no outro, porque existe esse lado psicológico, né? De intimidação. Além da questão de eu ser mais novo, né? 17 anos, existe entre os próprios adultos mesmo, existe essa questão de intimidação de, pô, aqui você não manda e tal. E tem esse lado, né? Só que eu sempre fui muito competitivo, né? Meu pai sempre falou, entra no campo para ganhar. Não tem essa história de perder, não. Perder, então é melhor você não entrar. Então tinha esse lado que eu não aceitava perder. E isso muitas vezes me instigava, peraí, aqui não vai fazer brincadeira comigo não vai ter esse tipo de situação. E eu não sentia não sentia intimidação não. E quando, por exemplo, teve um lance com, acho que o Rogério, zagueiro do Flamengo, no Rio de Janeiro, a bola subiu assim, eles pensavam que eu fosse dominar para um lado assim, né? E como eu joguei salão, então eu pisava muito na bola, né? A bola veio, eu pisei assim, ele tomou um susto, eu coloquei pro lado, ele veio e fez a falta. Aí eu valorizava, né? Ele falou assim, moleque, levanta que eu vou te matar, e o caramba tal. E eu tava no chão, e o Viola era meu companheiro de concentração, a gente ficava junto no quarto. Aí o Viola já veio, você quer brigar, briga comigo, não vai deixar o moleque lá tal. Então existia esse lado dos mais velhos também comprarem a briga, porque pelo jeito que eu era, pelo respeito que eu sempre... Tinha dedicação com todo mundo, então Zé, me adotaram. Então, você já parou para pensar que essa sua vontade de competir, de sempre ganhar, se entregar, físico, carrinho, corpo, te fez se tornar até o Zé da Fiel,
Como é que você viu esse apelido e realmente você tinha assim um amor da torcida na época? Sim. Eu lembro que era difícil, assim, extrapolava. Eu lembro da torcida gritando o seu nome. Como é que você viveu esse período? Eu tenho uma mãe que é corintiana roxa, né? Minha mãe é corintiana roxa. No primeiro derby, Corinthians e Palmeiras, ela liga para minha tia Rose e fala: você vai torcer para quem? Aí minha tia fala assim: vou torcer pro meu sobrinho jogar bem, mas pro Palmeiras ganhar. E aí eles ficaram um ano sem se falar. Sério? Minha Olha, mãe que bateu o loucura. telefone e tal. Então eu sabia o que era ser corintiano. Teve Você era? Sempre foi? Sim, Desde sim. a essência? Eu convivi com... Eu tive uma situação... Meu irmão jogava, né, o Rubinho, Sim, e ele jogava vamos futsal. falar dele, vamos falar Ele dele. jogava futsal no Juventus. Então, às vezes, eu chegava dos treinamentos, eu chegava de ônibus, e eu chego um dia, isso em 93, minha mãe chorando. Eu, pô, mãe, o que foi? Eu não via meu pai nem meu irmão. A gente tinha um Fusquinha branco, né, 77, que eu ajudei a reformar e tal, e meu primeiro carro. Aí minha mãe chorando, falei: pô, mãe, fala o que aconteceu, não tô vendo meu irmão, cadê o meu pai, cadê meu irmão, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa, você não quer falar? Fala, mãe, o Neto saiu do Corinthians. Fala, Você tá falei, brincando. mãe, eu tô achando que meu pai e meu irmão sofreram acidente, então você tá chorando que o Neto saiu do Corinthians. E foi na semana, né, que teve, o Corinthians perdeu o campeonato pro Sim. Palmeiras. Falei, poxa, mãe, eu chegando aqui maluco, tal. Falei, ele saiu do Corinthians, tal. Então eu vivia isso em casa, né? Minha mãe cantando. Eu convivia muito com o Edu Gaspar, que na época nós éramos amigos de Guarulhos ali, jogávamos no nosso clube, que é um clube da Vila Galvão ali. Então eu sabia o que era ser corintiano. Então quando eu começo a jogar, eu tenho essa questão de não aceitar perder, de brigar, de correr, Sim. de lutar, né, o tempo todo. E aí eu acho que isso, junto com a minha história, que veio do terrão, veio das categorias de base, né, o torcedor, eu acho que se identificava muito o torcedor corintiano com aquilo que eu fazia em campo, que era Sim, de entrega. verdade. Né, nem sempre você precisa ser um Sócrates, porque eu jamais seria um Sócrates tecnicamente, mas eu poderia ser um Zé Maria, vamos dizer assim. Né, que é o cara que é identificado com a torcida, que é o cara que pega ônibus, que é o cara que sofre para comer uma coxinha. Né? Então, tudo isso que eu passei para chegar no profissional, eu levava comigo. Qual é o momento mais prazeroso dessa situação no Corinthians, de torcida e tendo te idolatrando? Para você, qual foi o jogo, qual foi a passagem mais Eu tenho um jogo prazerosa? que para mim é muito especial, que foi meu aniversário de 18 anos. Corinthians e Criciúma, dia 25 de setembro de 94, no Pacaembu, onde 36 mil pessoas, alguma coisa assim, não sei, cantaram parabéns para mim. Ah, que incrível. Isso é uma coisa que eu não esqueço jamais, que para mim acho que foi um dos jogos mais emblemáticos da minha vida em termos de emoções vividas dentro de campo. E aí outros jogos, né? Por exemplo, contra a Portuguesa, que o Corinthians ganhou de 1-0 no Campeonato Paulista de 95, eu sofro uma falta que resulta no gol. As finais do Campeonato Paulista de 95, inclusive até outro dia brincando com os meus filhos, eu falei assim, chega pra mim, né, a gente não sei como é que acontece, você fala o nome, às vezes o celular fica espionando, né, aquelas brincadeiras, e eu abri o YouTube e apareceu lá, Campeonato Paulista de 95, final e tal, e eu assisti os 90 minutos. Aí eu peguei e mandei pro meu filho e pra minha filha, né, falei assim, vê aí, vê se teu pai jogava bem, vê quantos duelos eu perdi e tal. Aí, né, um pouco mais assim, né? Lógico. Porque eles não viram isso, né? Eles não vivenciaram isso. E é muito isso, né? O Corinthians o Sócrates fala que o Corinthians não é o Corinthians, é a torcida que tem um time, né? É verdade. Eu acho que assim, é um sentimento que é difícil de você colocar num papel. Quando eu entrava em campo para matar ou para morrer. Você batia, então, tem uma frase também que é emblemática na época. Se fosse preciso, você dava um pontapé na sua mãe. Sim, para ganhar o jogo, se eu estou em campo e eu estou competindo com a minha mãe, eu vou ganhar dela. Se precisar fazer a falta nela, você derrubava a sua mãe. Eu vou fazer. Para o meu time ganhar, e especialmente o Corinthians ainda. Então eu carregava isso. Eu carregava, por exemplo, quando nós chegávamos no Corinthians, nós concentrávamos aqui no São Rafael, então nós passávamos na Avenida Pacaembu inteira. Então você via lá cadeirante indo para o estádio, né? Você via as pessoas, aquela multidão, você via crianças. E eu me colocava muito no lugar deles. Né? Me colocava muito naquilo, porque eu me via e via, por exemplo, a paixão da minha mãe, via a paixão dos meus amigos na rua, que eram corintianos, o que eles sofriam, a forma diferente de sentir o jogo, né, que eu tinha, que eu não, como eu te falei, esse negócio Sim. de competitividade minha era muito alta, até hoje sou assim.
E eu não queria perder mesmo. E então, Zé, só quem acompanha você jogando. Agora eu vou falar, meu diretor já está xingando aqui, falando, olha, o Zé tem uma carreira muito grande, vamos falar toda a sua carreira. Tá. Zé, aí então você fez uma Olimpíada também importante, os clubes de fora estavam olhando para você, você muito metido, disse não para o PSV, disse não para o Sevilha. Sim. Metido, hein? E aí, de repente, aí você chega para treinar. Aí o diretor do Corinthians, eu quero saber o nome desse diretor, falou que você já estava vendido para o Bayer Leverkusen. Quem que era o diretor e como é que pode fazer uma coisa dessa? Eu não sei, eu não lembro direito eu tenho a fisionomia dele, que era baixinho, magrinho. Quem que era o presidente? O presidente era o do Alib. Então. Mas é que naquela época era uma lei diferente, não era a lei do passe. Sim. A lei do passe era diferente. Então, assim, se eu não acertasse com eles e acabasse o meu contrato, eu ainda continuava sendo propriedade do Corinthians, né, nesse sentido. Então, quando eu chego das Olimpíadas, eu fico uma semana em casa, porque eu passei quase 3 meses fora. Aí eu tô indo, acho que nós íamos, a pré-temporada acho que foi em Extrema, alguma coisa assim, eu não sei qual a cidade. Eu sei que ele me falou isso no pedágio. Eu lembro, isso eu nunca me esqueço. A gente estava passou o pedágio, eu até brinquei, falei, nossa, pedágio, caro, né, tal. Ele falou assim, não, fica tranquilo, tal, porque vai ser o último que você vai estar aqui e tal. Por quê? Ele falou assim, não, porque você está vendido para o Leverkusen. Eu falei, eu tô vendido pro Leverkusen? Acabei de chegar de Olimpíada, não tô nem sabendo. Ele falou, não, já tá tudo certo. Você vai pro Leverkusen e agora só falta você se acertar com o pessoal do Leverkusen. Eu falei, tá bom. Eu falei, beleza. Aí conversei com eles durante a semana, acertei. Joguei o último jogo dia 13 de agosto contra o Atlético Mineiro. 1-0 pro Atlético. 1-0 pro Atlético. Quando eu voltei, acho que foi sábado, foi domingo, arrumei as coisas na quinta-feira, não. Arrumei as coisas, tal, passei uma semana, cheguei lá acho que no sábado. Porque eu saí do aeroporto, eu fui direto para o jogo que o Leverkusen ia jogar, é o primeiro jogo da Bundesliga. E aí já fui apresentar no Leverkusen e fiquei. Foi muito rápido também. É muito doido. Você fez 151 jogos pelo Corinthians, só 2 gols? Só 2 gols, mas algumas assistências. Algumas assistências, então. Algumas. Mas agora eu vou te falar. Então você chega no Bayer Leverkusen, tem um método muito interessante, né, que o treinador do Bayern, o Christoph Daum. resolve com que você marcasse os jogadores principais dos outros times. Ele mostra a foto. Sim. E aí, qual que é a frase em alemão que ele mostrava a foto do principal jogador? Das ist. Então você tinha que marcar. Ele mostrava a foto, cada dia ele ia trocando a foto do mesmo jogador que você ia marcar. Numa semana durante a semana, né? Então, por exemplo, lá eu também fiquei com a função de marcar os melhores jogadores dos times adversários, pelo menos os mais técnicos. Na época o mundo tinha isso, né? Os camisas 8, 10, geralmente eram os mais técnicos e que decidiam os jogos. E tinha marcação individual. E tinha uma marcação individual. Na Alemanha tinha muito isso, marcação individual. Para mim era mais fácil, porque eu joguei futsal, então eu tinha uma noção. E o futsal dá isso, né? A função da marcação individual. Você tinha uma preparação física, Zé? Eu corria muito. Eu tinha tempo de maratonista. Eu era maluco nesse sentido. Porque, até uma curiosidade, acho que é a primeira vez que eu vou contar. Os treinos de parte física, tanto de salão como de campo, eram no mesmo dia. Você está brincando. Você então fazia os dois? Eu fazia os dois. Então tinha dias que eu corria dependendo do treino, 10 km no campo e 4 km no salão. Eu treinava de quase maratonista. Então eu treinava muito. Eu era maluco para treinar assim. Eu tinha essa responsabilidade. Eu tinha que criar isso, né? Eu tinha que ser o primeiro no treino, eu tinha que acertar tudo, eu tinha que fazer isso porque fazendo isso eu sabia que eu ia evoluir. Quando eu chego no Leverkusen, ele tem isso. Então ele chegava, ele falou na frente de todo mundo na preleção. Ele falou assim, Zé Elias, você vai jogar contra o Balakov, que era um búlgaro que jogava no Stuttgart, que fazia parceria com o Elber, que era uma das sensações do campeonato alemão. E se você ganhar o duelo contra o Balakov, nós ganhamos o jogo. Só isso, jogar a responsabilidade em todos os jogos. Nós fomos jogar contra o Bayern de Munique, ele falou, você vai jogar contra o Nemetschau. Se você ganhar o duelo contra o Nemetschau, nós vamos ganhar o jogo. Mas era maluquice, né? Porque você tinha outros jogadores decisivos. Mas conta a rotina das fotos. Então, e aí o que ele fazia? Primeiro ele fazia isso, aí era o Roland Koch, que era o preparador físico. Ele entrava, abria o meu armário, colocava uma foto lá e fechava. Então, fala do Balakov. Aí eu abria. Quando eu abria, era a foto do Balakov. Aí eu falei assim, das ist Balakov. Aí eu fui perguntar para ele, falei assim, por que você colocou isso aí? Ele falou assim, porque você vai marcar ele durante a semana, no final de semana. Tá bom. Aí ele tava com a camisa vermelha. Tá bom, no dia seguinte, de novo, das ist Balakov, com a camisa branca.
Eu falei, de novo. Ele falou assim, aqui hoje é com a camisa branca, então para você não confundir. E ele fazia isso com todos os times e todos os jogadores que eu tinha que marcar, né? Teria que marcar durante o jogo. Ele fazia isso até o domingo. E esse condicionamento psicológico, como é que você entrava no jogo? Fala, é você. Não, eu já fechava, né? Eu me transformava. Quem me conhece no dia a dia fala assim, não é possível que você é o cara que eu via dentro de campo. Porque fora do campo eu sou tranquilo. É tipo o médico e o monstro. Realmente, você dentro do campo era uma loucura. Era maluco mesmo, assim. Era uma transformação muito, muito grande. E aí quando eu entrava, eu tinha um hábito, não era ritual, era um hábito só de escutar uma música todos os dias, todos os pré-jogo. Que música era? Que era chama Wasted Years do Iron Maiden. Uau. Que fala sobre a vida de músico, né? Dele, que é o Adrian Smith que escreve isso, que é o guitarrista, que ele fala que um dia eu tô aqui, um dia eu tô ali, um dia eu tô aqui, e eu não posso reclamar, porque eu tô vivendo os anos de ouro. Então ele fala, não se posicione, tá, mas não perca o seu tempo reclamando, mas porque você está vivendo os anos de ouro. E eu sempre escutava aquela música porque eu falava, não vou reclamar, dificuldade não existe, então vamos embora. E eu já me fechava assim tal, música no último volume para entrar já no clima do jogo e já começava o jogo e já olhava isso aqui. Já olhava e quando ele pegava na bola, primeiro eu já apresentava o cartão de visita e ele olhava chegava. E eu já ficava, né, grandão assim para tentar intimidar nada, mas eu lembro que o primeiro jogo foi em Leverkusen e o segundo jogo foi em Stuttgart. A mesma coisa, Balakov. Eu falei, tá bom. Primeiro lance eu não consegui, porque ele sabia que se ele fosse por dentro, eu ia chegar nele. Então ele saiu para receber essa bola. Quando ele sai para receber, eu não consigo chegar a tempo. Ele consegue dominar e vir para cima de mim. Eu falei, ele vai sair para o lado esquerdo, porque ele era canhoto, então eu posicionei meu corpo. Ele deu uma pedalada e saiu para o outro lado. Minha coluna deu aquela virada assim e tal. Eu ainda eu consegui recuperar e tal. Mas aí depois eu não deixava ele pegar na bola. E nós ganhamos esse jogo de 1-0, foi um jogo importante e tal. E o treinador veio falar comigo, mas eu já tinha na cabeça exatamente, porque eu também prestava muita atenção no que os jogadores faziam, o que eu teria que enfrentar. Então, Balakov, então assistia os jogos, via como ele jogava. Eu tive que marcar o Thorsten Fink, do Karlsruhe, que jogava o Thorsten Fink e o Hessler. O Hessler é um baixinho, pequenininho, assim, que batia bem na bola, jogou na Juventus, tal, seleção super alemã. Talentoso. E esse Thorsten Fink era um cara de muita força, só que era um motorzinho, porque ele corria o tempo todo. Tecnicamente ele não tinha... não era tão habilidoso, mas ele fazia o time jogar. Poxa, tem que olhar, tem que fazer. Então eu fazia isso, para mim era mais fácil, mas eu tinha esse método de concentração que eu colocava na cabeça e ia até o final. E Zé, assim, você fez uma campanha excelente, aí nos últimos jogos você começou a sentir um problema no joelho. Que sacanagem é essa que o técnico fez com você? Como é que é isso, cara? Foi tão importante para o time. Eu tive 8 torções no meu joelho esquerdo. Nossa. Então eu já sabia, meu ligamento colateral medial ele é frouxo, então se eu fizer um movimento aqui você vai ver que tem a famosa gaveta. Chegou um determinado momento que eu não podia mais fazer um movimento de corte assim, né? Então você pegava a bola e cortava, que eu fazia muito. Se eu não fizesse o movimento perfeito, eu sentia fazer um estalo, tac, e aí já meu joelho inchava, e aí tinha que ficar um mês parado. Nos treinamentos lá, o treino era muito forte, muito pegado e o treinador gostava que tinha essa intensidade de soco na cabeça, era coisa maluca o treinamento lá. Soco na cabeça mesmo? Lá tinha muito, porque tinha muito duelo. Como ele fazia marcação individual, então você tinha muitas vezes os treinamentos de marcação. Confronto, sim. Você tinha 8 contra 8, um espaço reduzido. Então eu vou marcar o Cosme o tempo todo. Então era o tempo todo. Então é só com a bola que eu posso. Então quando você tinha bola, você tinha que ir duro. E o contato era maior. As leis eram. O futebol era mais permitido, mais permissivo. Alemão, naquele período era muita força física. Então eu tinha isso. Né? Eu tinha esse lado assim de. Não, mas conta da sacanagem. De fazer isso. E eu senti uma hora, teve um dia que eu senti o corte. Quando eu senti eu dei o corte, senti meu joelho. Acabou o treino, eu já falei pro preparador físico, falei assim, meu joelho vai inchar. Eu falei, não, fica tranquilo, vai tá doendo. Aí eu fui para casa, meu joelho parecia que tinha aquela bolsa de gelo, assim, inchou. Eu liguei pro manager, que era o Kalman, falei assim, meu joelho tá ruim, tal. Eu falei assim, amanhã você vai no médico. Eu cheguei, fui no médico. Primeiro foi o médico do clube. O médico, tá ruim e tal, mas vamos fazer a ressonância, os exames e depois você vai no doutor, PhD, um monte de coisa lá e tal. Eu falei, tá bom. E esse cara já tinha ferrado uma vez, porque eu tenho fratura de vértebra, né? E aí um dia eu travei, ao invés de ele me dar um relaxante muscular, ele aplicou xilocaína nas minhas costas inteiras. Que loucura. Eu saí de lá
todo torto e Uma não adiantou infiltração nada. doida. Maluco. E eu falei, pô, de novo para esse cara, né? Eu fiz a ressonância, normalmente, pelo menos na minha experiência, pode ser que eu esteja errado. Quando você faz o exame, né, de ressonância, o médico pega, olha a ressonância, vê se tem algum problema físico, né, ali e tal, e faz as manobras no teu joelho para confirmar aquilo que ele viu na ressonância. Ele pegou meu joelho, você não tem nada, você tem um movimento colateral medial, ligamento e tal. Tá bom, beleza, é isso que eu já sei, né? Aí ele olhou na ressonância e falou, não, você tem um corte de 3 centímetros no menisco e tal. Eu falei, não tenho. Aí eu comecei a brigar com ele. Falei, não tenho corte de 3 meniscos, não tenho, porque se tivesse, provavelmente meu joelho ia estar travando, né? Porque quando você corta 3 centímetros do menisco, o menisco é pequeno, né? Você começa, não, porque tal. Eu falei, não, você está maluco, tal. Eu liguei para o médico e falei assim, vou para o Brasil. Se tiver que operar, eu vou operar no Brasil, não vou operar aqui. Isso era às 6 horas da tarde. O médico falou, não, tudo bem e tal. Deu 11h30 da noite. 11h30 da noite, eu falei assim, o manager, amanhã 6h30 estaremos passando aí. Nossa, eu falei, para quê? Ele falou, para te levar para fazer a cirurgia. Eu falei, não vou fazer cirurgia. Ele falou, vai, porque nós somos os responsáveis por você. Eu falei, tá bom, vou falar o quê? 6h30, passou lá, fui para fazer a cirurgia. A matroscopia, ele põe a câmera, ele olha que não tem nada no meu joelho, que é simplesmente um estiramentozinho no ligamento colateral medial, que era o que eu tinha falado e que era o que ele tinha feito nos exames. Aí ele fecha, né? Porque ele fecha dá um ponto, eu volto da anestesia, ele vem, pega o meu joelho e faz assim, ó. Que é isso? Você não tem nada, fica tranquilo, pode ir pro jogo. Aí eu levantei e falei, como não tem nada? Tenho dor ainda, né? Porque quando você machuca o colateral medial, você não pode fazer a curva. Linha reta você corre, mas a curva não. Aí fui pro treino. Falei, vou fazer fisioterapia. Nada. Fizeram uma faixa, um taping que eles usam para, não sei o que é, para tentar tirar a pressão do joelho e tal. Aí o fisioterapeuta falou, vamos lá correr. Falei, como eu vou correr, meu? Não estou conseguindo andar, meu joelho está inchado. Ontem o cara fez isso. Não, vamos correr. Aí comecei a correr em linha reta. Linha reta, linha reta, linha reta. Quando eu precisava fazer a volta, eu não conseguia. Aí eu comecei... eu falei, pô, deixa eu ver o que eu fazia quando eu era... no Corinthians, né, que eu tive essa lesão, e comecei a fazer uma borrachinha em casa para tentar fortalecer, para ajudar, fazia peso lá no Leverkusen e tal. Amenizou um pouquinho a dor, porque começou a fortalecer meu joelho e o ligamento começou a cicatrizar. Às vezes assim, tinha que treinar. Só que era muito nítido que eu estava mal. Aí nós fomos jogar contra o Hamburgo e eu tinha que marcar o Cardoso, que era um argentino. Aí eu cheguei nele antes do jogo, assim, ia começar o jogo, falei, Cardoso, é o seguinte, eu tenho que te marcar. Eu tô com o joelho estourado. Eu vou chegar em você. Se você ficar rodando para lá, para cá, e já me falaram que você é gente boa, que eu tinha que falar com você. Aí eu falei, tranquilo. Aí tocava de um lado, tocava do outro e tal. Aí ele também não vinha, porque eu sabia que ia tomar. Tal. Que incrível, tá. Aí acabou o jogo, eu tava com muita dor. Aí o médico, ao invés de me falar, não, você tá ruim, sai. Aí o treinador pegou e colocou o Niko Kovac, que foi o treinador da Croácia aqui no Brasil e tal. E nos últimos 6 jogos do campeonato, que era, né, joguei o campeonato inteiro, tal, os últimos 6 jogos já estava praticamente tudo definido e seriam jogos bons para jogar, que é mais fracos. Aí ele me tira, o Christoph Daum. Aí chega no final do jogo, no último jogo, eles fazendo a festa lá, e eu puto, né, com a cara fechada. Aí o Kalman, que era o manager, veio falar comigo, tentou me animar, porque ele viu como é que eu tava. Aí cheguei no Brasil, falei, quero ir embora. Não, aí eles vieram pro Brasil, porque eles contratam jogadores aqui. Me colocaram para sentar com o Daum, né, na época eu já conseguia me comunicar em alemão e tal. Falei, não vou fazer, porque você fez isso para jogador que te deu presente, assim, você deixou jogando, e o caramba, tal, eu não quero. Porque eles achavam que eu não entendia o alemão, eu conseguia entender. Sim, entendeu? Até porque você fazia um curso. Eu não falava perfeitamente, mas eu conseguia entendia. entender. E aí, não é isso, eu falei, não, quero ir embora. Aí eles, falei, me dá o preço para ver se tem algum clube e tal. Eles deram um preço. Quando eles deram um preço, no dia seguinte a Inter foi lá e me comprou. Pô, não sei como te dizer o que aconteceu, mas a Inter foi lá e me comprou. Zé, então, a entrevista tem 1h30, já temos 1 hora. Eu vou pedir para ser mais conciso, porque a sua carreira é incrível, sua vida é incrível. Na Inter você chega, você encontra o Ronaldo. Como é que foi
a Inter, como é que foi a Inter na Pra sua mim, vida? assim, foi sensacional, né? O período que eu tive lá foi 1 ano e meio, foram 2 anos que eu convivi com praticamente os melhores jogadores do futebol mundial, jogando, Teve enfrentando. uma casa Zidane. Isso, Zidane, Boban, né? Não, E tantos outros jogadores. Mas para mim foi muito bom em relação à maturação, né? Amadurecimento como jogador, entendimento tático dentro de campo, porque a Itália você tem que ter a parte tática. É desafio, porque eu comecei, como eu falei, eu comecei como reserva, né? Como na tribuna. Sim. 2 meses depois estava jogando e fui ganhando posições, tal, até chegar titular e campeão pela Copa UEFA e jogando a final. Pô, incrível. Porque a gente brinca, né, que o importante é estar na foto, né? Lógico. Eu estou na foto entre os 11 titulares e até hoje todo mundo lembra disso, né? Eu fiz o gol da primeira semifinal contra o Spartak Mosca, né? Aí o Ronaldo fez o segundo, mas eu fiz o gol e dei assistência. Nós ganhamos de 2-1. Então, assim, eu consegui jogar muito bem lá na Inter no primeiro ano. No segundo ano tive algumas lesões, mas mesmo assim eu consegui ir bem lá. E na Inter eu queria falar só da sua relação com o Ronaldo. O Ronaldo já era o fenômeno? Já. Como é que ali era ele se o Ronaldo? transformou. Não, o Ronaldo sempre foi muito simples. Sim. Muito simples. E com a bola nos pés? Com a bola no pé é gênio, né? Gênio. Você acha que é o jogador mais talentoso, você viu? Que eu vi jogar sim. Muitos falam do Romário, eu cheguei a ver Romário e tal, né? Mas, assim, que eu vi que o Ronaldo fazia... As pessoas viam o que ele fazia no jogo. O que ele fazia no treino era ET, assim, a coisa de alienígena, velocidade, raciocínio, execução de movimentos assim de futsal em espaços reduzidos, mas que você não tem a capacidade nem a condição de impedir, entendeu? Era absurdo. Então, aí da Inter, você, Olympiacos... eu fui pro Bolonha joguei um ano no Bolonha, aí do Bolonha eu fui pro Olympiacos, que aí eu acho que foi onde eu cheguei no meu auge como jogador de futebol, em termos de Pô, no Bolonha, peraí só um pouquinho, Bolonha você foi sacaneado também. Com o Guidolin. Que sina é essa? Não é sina, é que as opções dos treinadores, né, nem sempre elas são justas. Porque se você chega para mim e fala que não vai jogar porque você está jogando mal, aí não é sacanagem. Mas se eu tenho meu jogador, e se eu tenho meu jogador? Você jogou, isso, você jogou limpo comigo. Agora, quando você me coloca no canto para trazer jogador que era reserva da Série B da Itália, que é sacanagem, né? E não me fala nada. E quando fala que ia me tirar, fala na frente de todo mundo. Porque o que aconteceu? Na Itália, você tem muita questão dos acompanhamentos dos jornais. E tem as notas. Né? E nas notas ali e tal, eu era o segundo ou terceiro, tinha variação, o segundo e terceiro melhor jogador do time. Primeiro era o Beppe Signori, depois tinha o Kenneth Anderson e eu alternava com ele, mas nós éramos os 3 melhores. Eu tive uma cólica renal na sexta-feira, antes de jogar contra a Juventus. Fui pro hospital, tomei remédio, um monte de coisa e tal, cheguei no sábado, vai pro jogo, não vai pro jogo, eu queria jogar, né? Que tem a rivalidade Inter e Juventus, eu carreguei isso comigo. Falei, vou jogar tal, mas só que eu tava chapado de antibiótico, de um monte de coisa. Aí eu fui pro jogo, joguei mal pra caramba, não tinha força, não tinha nada. No jogo seguinte era o derby do Latte, né, que eles falam, que era Granarolo, que patrocinava o Bolonha, contra o Parmalat, E na frente de todo mundo, que a gente está aqui, o treinador Guidolin chegou e falou assim, Zé, fica tranquilo que você comigo joga mais do que 100% do que eu peço. E só hoje que você não vai começar jogando, porque eu tenho que fazer uma escolha tal, e você fica tranquilo que você vai voltar a jogar tal. Desse jogo em diante eu nunca mais joguei. Ele chegou a fazer uma coisa que assim, se fosse hoje, né, talvez eu tivesse dado, fosse uma reação diferente. 44 minutos do segundo tempo, ele me coloca para entrar. Sabe aquela substituição só para te agradar? Sim. Aí a bola não saía, ele me chama no banco, ele fala, não, fica aqui, quem vai entrar é o Pierre Wom. De propósito, para criar uma situação para me mandar embora. Eu falei, tá bom. Aí peguei, falei, não, nem vou mais também ficar. E eu peguei e saí, fui embora. Aí eu fui contratado pelo Olympiacos. Aí no Olympiacos foi sensacional para mim. Então, você viveu coisas lá no Olympiacos incríveis também, com aqueles campos pequenos. Mas aí do Olympiacos, você... Eu volto para o Gênova. Volta para o Gênova. Itália. E então, agora a grande dúvida é por que você voltou, quando você voltou para o Brasil, você voltou para o Santos e não para o Corinthians? Eu não voltei para o Corinthians porque assim, eu tinha já acertado com o Paulo Gioni, o salário, estava tudo certo. Aí o Paulo Gioni falou assim, só preciso levar a direção, né, para eles aprovarem, mas está tudo certo aqui.
Tá bom, isso era 4 horas da tarde, eu almocei com ele no restaurante chamado La Parrilha, Sim. que tem ali no Tatuapé. Deu 8 horas da noite, ele me liga. Ele falou assim, Zé, olha, quero te pedir desculpas, eu não vou conseguir, eu não vou te contratar, porque o Dualib acertou uma parceria com o Kia Jorabichian e a partir de agora eles que irão contratar para o próximo ano, que seria 2005. Sim. Falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum, tal. E eu tinha 2 propostas, eu tinha 3 propostas. Eu tinha Cruzeiro, tinha Santos e tinha Córdoba, que jogava a segunda divisão da Espanha. Eu falei, pô, eu estava cansado, porque eu tinha jogado a segunda divisão da Itália. Falei, não quero jogar, quero jogar disputando, né, título e tal. Aí eu acertei com o Santos. Aí voltei, fui campeão brasileiro. Campeão brasileiro, com o Luxemburgo. Em 2005 eu joguei mais, né? Quando eu cheguei em 2004 eu tive um período de adaptação, porque foram 9 anos na Europa. Eu tinha acabado de voltar de uma operação de pubalgia, onde eu fiquei 5 meses parado, então eu tinha feito um jogo apenas, então eu precisei ainda voltar ao ritmo e tal. Em 2005 eu joguei no Santos, aí eu saí, aí depois eu fui para Chipre, fui para Áustria. E aí Guarani, até acabei a carreira. Agora, todo mundo te pergunta isso, mas também tenho que te perguntar, como é que foi conviver com o Robinho e imaginar o que aconteceu com ele? Eu sei que você não era próximo dele. Bom, primeiro teve o sequestro. Sim, sequestro da mãe. Como é que vocês tiveram a estrutura para jogar e ser campeões? Então, foi um jogo contra o Criciúma, se eu não me engano. Foi contra o Criciúma, que nós estávamos concentrados, assim, horas antes de ir para o jogo. Caiu a notícia lá. Sequestraram a mãe dele. Sequestraram a mãe dele. Aí quando nós ficamos sabendo, ele já tinha voltado, né? Já tinha voltado para São Paulo e tal. E aquilo passou a ser um objetivo nosso. Vamos ganhar o campeonato para o Robinho poder jogar. Vamos ganhar o campeonato para o Robinho. Porque o Robinho é uma pessoa, gente boa com a gente ali. Era um menino do bem, jogava, brincava com a gente. Eu nunca tive contato com o Robinho fora do campo. Então, vida pessoal, o que ele fazia, o que ele não fazia, isso eu não sei. Porque você sempre foi... Eu sempre fui muito reservado, né? Então, o jogador de futebol ia para um canto, eu ia para o outro. Eu nunca me vi como jogador de futebol. Eu sou uma pessoa normal, como todos os outros aqui, como qualquer outra pessoa. Mas você é jogador de futebol. Não importa. Eu vou no banheiro, se eu morrer eu vou para o mesmo lugar. Então eu não vivia esse glamour ou essa coisa de celebridade de jogador de futebol. Então assim, o Robinho sempre era muito tranquilo, era brincalhão e tal. E ele não podia jogar. Era uma condição dos sequestradores que foram impostas ali para ele não poderia jogar. Que loucura. Então ele treinava com a gente todos os dias e assim, sempre sorrindo, sempre o mesmo. Né? Eu não sei como era fora, por isso que eu te falei, eu não conheço a vida do Robinho fora. Mas sempre o mesmo, sempre brincando, conversando com a gente, tal, dando risada. Até o momento em que houve a liberação, foi um jogo em São José do Rio Preto, acho que se não me engano contra o Vasco, alguma coisa assim. E aí ele pôde jogar. Mas assim, o contato com ele naquele período sempre foi o melhor possível. Então, te surpreendeu quando aconteceu o caso dele, que ele até para prisão? Me surpreendeu assim, né? Porque havia tido algumas informações que ele ia na igreja, tal, alguma coisa assim, tal, mas... Então, você disse mas numa entrevista que no mundo do futebol se comenta muita coisa sobre o caso dele. Então, tipo, você tem certeza que houve, que não houve? Então, o que se fala, Zé? Então... Mas, também você não pode ter certeza de nada, mas o que se comenta? Não, o que se fala assim, muito é que houve essa questão de aproximação deles lá, que ele saiu e que ele voltou. Entendeu? Não entendi. Que ele saiu, ele estava na boate lá tal, ele saiu, levou a esposa dele e voltou. Isso foi o que as pessoas falam assim internamente, que a gente conhece assim, os detalhes a fundo assim, ninguém comenta. Se houve ou não houve estupro? A gente tem, por exemplo, o grupo de WhatsApp do Santos de 2004. A gente não fala, evita, né? Para justamente não querer saber, porque acho que é uma coisa pessoal do Robinho e a gente respeitou isso, o problema dele, ele que tinha que resolver. Né? E Zé, você também sempre foi uma pessoa muito reservada. De repente você passa as manchetes policiais, 2011, foi até preso um mês. Sim. Isso para você, Zé, como é que você viu, como é que foi para sua família? Porque muito se brinca aqui no Brasil que as leis são super frágeis, menos para quem não paga a pensão. Sim. Então, conta, Zé, por favor. Para mim foi tranquilo. Aqui há uma distorção, muitas vezes, daquilo que é a realidade e daquilo que se passa. Né? Em momento algum, eu deixei de pagar pensão. Em momento algum, tem que deixar bem claro. Sério? Eu nunca deixei de pagar pensão. Pelo contrário, existe uma questão chamada revisional de pensão. Eu tinha feito um pedido de revisional, existia discussão de revisional. Porque você era jogador e deixou de ser. Porque eu era jogador e deixei de ser jogador. E o salário caiu.
né? Eu constituí uma nova família, eu tive um filho, né? Porque eu tinha 2 filhos, então existe um fato novo, que isso na lei fala, né? Existem fatos novos e você tem que apresentar. E assim, eu não tinha condições de pagar o que eu era jogador de futebol quando eu deixei de jogar para ser comentarista. E aí eu fiz o pedido. Só que normalmente demora 2 anos a revisional, 2 anos e meio, tá? A minha demorou 7. Então, nesse período, por exemplo, a revisional, a pensão custava 5 mil. Sim. Eu não conseguia pagar 5 mil, porque eu tinha que ajudar na minha casa e tal. Eu pagava 2,5. Então, foi cobrado a diferença. Então, a cada 3 meses tinha diferença. Então, era 5 mil, 7.500, um exemplo, vai. Então, eu pedi a prisão, entendeu? Foi isso que aconteceu. Eu jamais deixei de pagar a pensão. Pela essa diferença. Foi uma questão de uma discussão de revisional de pensão. E durante esse período de discussão de revisional de pensão, eu não tinha condições de pagar. E foi isso que aconteceu. E a lei a gente cumpre. A gente não discute, né? Se foi decidido, cumpre. Eu, graças a Deus, eu tenho uma família estruturada, que é minha esposa. Os meus filhos eram pequenos. Na época não entendiam muito bem, hoje eles sabem o que aconteceu, eles entendem. Então, mas como é que é? Por exemplo, você é um cara super sério, e todo mundo no futebol, ninguém fala um A de você. Como é que se viu nessa manchete policiais e indo para a prisão, passando um mês na prisão? Como é que foi? Assim, pelo menos, desculpa, mas as manchetes eram até exageradas. Assim. Como é que você via aquilo? O quanto é sofrido, Zé, tá numa situação dessa? Para você, sua família, sua mulher? Eu penso o seguinte, se eu demonstrasse fraqueza para minha esposa, ela iria sentir mais fraca e ia sentir mais a situação, porque, na verdade, eu fiquei trancado ali. Quem sentia realmente a situação na pele era ela e eram os meus filhos. Né? Eram os meus filhos. Então, eu tinha que passar para eles que eu estou bem, fica tranquilo aqui, está tudo certo. Tal. Aqui nós temos pais, são todos pais aqui com os mesmos problemas. Então, fica tranquilo, um está ajudando o outro aqui e tal. E assim, eu acho, Cosme, se eu tivesse vivido uma vida achando realmente que eu era uma estrela, que eu era um jogador de futebol, que eu era isso, eu iria sentir mais. O baque seria mais forte. Eu nunca vivi isso. Eu sou uma pessoa como outra qualquer. Eu sempre pensei isso aqui. Então, quando eu entro ali, eu sou um pai como o pai que está ali. Eu achei que você foi muito inteligente, Zé. Você passou para a imprensa, imagino deve ter passado para a sua família também, que eu tô vivendo como eu vivia quando ia fazer jogos no interior. Dormindo no colchonete, lavando... Exatamente o que eu vivia e o que eu vivenciei dos meus 6 anos de idade até profissional, porque quando você vai jogar no interior, você moleque... viagens, você faz isso, você dorme nas escolas, dorme no chão, você tem que levar o seu lençol, se você não leva, você tem que dormir diretamente no chão. Porque na cadeia você tinha que lavar o lençol também? Não, você tem, nesse período não, porque eu dava para minha esposa levava para casa, ela trazia, mas assim, não tive problema, a alimentação, comia, né? Mas a sensação de estar preso, da injustiça? A prisão está na sua cabeça. E eu não pensava que eu estava preso. Eu estou ali, estou cumprindo uma lei, mas estou cumprindo aquilo que me pediram fazer, como um treinador pede para eu fazer vai lá, faz uma marcação. Era isso que eu tinha que fazer. Pediu, foi determinado? Não tem problema, vou cumprir, vou fazer. Mas eu nunca... Sabe, porque eu sempre encontrava... eu acho que assim, você aprende muito mais nos momentos mais difíceis do que nos momentos de alegria. Difere os amigos de verdade. Os amigos. Mas isso aí, graças a Deus, eu sempre tive pés no chão. Porque assim, eu não sei se é dom ou não, sei como é que funciona questões espirituais, eu sou espírita e tal. Mas assim, se eu não gosto de uma pessoa, eu não vou tratar mal. Eu vou tratar com educação, como eu sempre tratei, mas eu não estabeleço um contato, uma intimidade, entendeu? Então, são raros os casos em que eu tenho amigos que eu convido para casa. Você tem companheiros, você tem colegas de trabalho e tal, mas amigos são poucos. Amigos são aqueles que você divide um pouco mais de intimidade, que você pode chamar para... E a ação deles nessa época, como é que foi? Eu só lembro de coisas boas. O Jorge, Paulinho Kobayashi, Visoli, Ricardo Rosa, que é preparador físico do Neymar hoje, professor Wagner Bertelli, todos esses caras para mim são pessoas já eram importantes antes, né, porque já eram meus amigos e depois disso aí se tornaram mais importantes ainda, mas
Eu não vejo... Isso, sabe, então, não isso tenho... poderia derrubar muita vida sei lá, de uma pessoa, como você Sim. disse, que era mais deslumbrada, ou que, de repente, não tivesse essa força mental que você tem, que dá para perceber que você é um cara muito firme, determinado. E ao contrário, você se descobriu numa profissão que você fez uma transição que eu acho excelente. Você virou um comentarista, Sim. com muito respeito. Como é que foi isso para você? Como é que foi essa transformação? De jogador para comentarista. Eu me preparei de 2006 a 2009. Foram 3 anos, porque eu primeiro decidi o que eu queria fazer, junto com a minha esposa, né? Treinador de futebol, para mim é difícil. Essa vida de viagem. Você tem uma liderança Não, mas que é nata? Eu vivi durante 26 anos, né? Na verdade, eu comecei a jogar futsal com 4 anos para 5 anos, então dos 4 até os 32, a minha vida era jogar futebol o tempo todo. Viagem para lá, viagem para cá, uma semana de férias, às vezes 15 dias, porque treinava no campo, ficava de férias no campo, eu treinava salão, quando eu estava no salão, eu treinava no campo. Aí depois fui no sistema profissional, né? Então, assim, eu nunca parei para curtir vamos sair para jantar, ou, sabe, família, ver filho crescer e tal. É difícil, porque você não tem essa... Você tem a privação de tempo, de convívio com famílias no lado profissional, porque você viaja o tempo todo, você joga na quarta, você chega à noite em casa 2 horas da manhã, teus filhos estão dormindo, você está dormindo porque você vai dormir 6 horas da manhã, teu filho sai para a escola, você não vê. E aí eu falei assim, não, eu quero dar um tempo, né? Treinador eu não vou gostar, até porque é o meu jeito de ser, com essa nova geração ia ter um conflito, e eu sou um cara que fala a verdade, falo o que eu penso, né? E assim, então isso às vezes poderia me dar um... Tá bom, e aí eu falei, não, empresário de futebol, pior ainda, né? Eu não tenho boca de sapo, né? Garganta de sapo, tem que engolir, não consigo. Eu recebi uma educação dos meus pais e, assim, se eu fizer uma coisa errada, eu não durmo à noite. Então, eu procuro ser o cara mais correto possível. O que sobra? Eu falei, você é jogador... comentarista, que eu gosto de assistir jogo, gosto de falar e tal. Conversei com o seu Mário. O seu Mário falou, não... Mário Sérgio. O seu Mário Sérgio falou assim, não, faz isso, faz um curso de português e tal. Aí eu comecei a me preparar. Eu assistia muitos jogos e escutava muito rádio. Escutava muito rádio porque o rádio te dá um poder de síntese muito bom, né? Muito forte. E aí eu comecei a entender, eu falei, o que eu posso fazer, o que eu posso falar, eu não vou ser personagem, eu vou ser um cara sincero, tal, porque existem linhas de raciocínio que são ruins, porque assim, eu fui jogador, eu falei, eu já sei qual é o tipo de crítica que eu vou afetar, não o jogador, eu vou afetar a família, vou afetar... Qual que você recebeu que doeu tanto? A pior, Zé. Monte, tem várias. A pior. Primeiro. Que eu era grosso, caneludo. E a família como recebe? Porque assim, ninguém sabe o que você passa, na verdade, para você chegar ali. Você pode, entendeu? Ninguém sabe o que tua mãe passou para te colocar ali, entendeu? Porque às vezes você, para mim, me chamar de grosso, mas para a mãe escutar um cara ofender o filho, porque é uma ofensa, né? Sim. É esforçado, é um menosprezo, né? Então, quer dizer, você só corre, você não sabe jogar, você é esforçado. Então, para uma mãe, para um pai, aquilo ali sente, eles sentem mais. Aí você prometeu para você que você não ia fazer isso? Aí eu falei, isso? não, porque eu sei como é que eu posso falar que o jogador não é tão bom, né? Limitado tecnicamente, tem as suas limitações e tal. É uma forma de dizer que ele tem problemas, mas é uma forma de respeitá-lo também como ser humano. Hoje em dia você tem que saber que o comentarista ele forma opiniões. E dependendo do que você falar, você coloca um peso em cima de um jogador que não tem necessidade alguma. Então, se ele é bom, se ele é ruim, ele é ruim. Então, mas existem formas de você falar. E eu criei essa linha de raciocínio, né, para poder trabalhar. E foi o que aconteceu. Contei para você, né? A primeira Sim. oportunidade que eu recebi para trabalhar como comentarista foi aqui na Rádio Record, da equipe do Paulo Roberto Morsa, em 2006, Copa do Mundo. Inclusive, antes do Paulo Roberto Morsa falecer, eu falei isso para ele na rádio. Né? Ele estava na Rádio Transamérica ainda, liguei lá e agradeci pessoalmente pela oportunidade que ele tinha me dado e por ele ter sido um dos caras que eu me espelhei. O Paulo Roberto Morsa era um cara sincero. Sim, direto. Direto. Ele falava, você deve ter convivido com ele bastante, uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa sensacional, mas que quando ele tinha que criticar as maneiras e os modos dele, né? E aí eu respeito, mas era sincero. E eu falei para ele, falei assim, olha, muito obrigado, primeiro pela oportunidade,
né? E depois por ser uma das minhas grandes referências de trabalho. E ele agradeceu e tal. E aí foi. E aí são 15 anos praticamente. Depois de 2014 eu recebi uma oferta para trabalhar na ESPN como comentarista na Copa do Mundo. Acabou a Copa, eu fiquei. Mas eu vejo muito assim, que eu tive grandes professores. Diz. Grandes professores. Oscar Ulisses, Oswaldo Pascoal, Paulo Júlio Cleman, que infelizmente veio a falecer na tragédia da Chapecoense, que era o meu conselheiro. O Paulo Júlio Cleman era meu conselheiro, era o cara que eu sentava, às vezes ligava, conversava. Eu estabeleci, falei para ele, né? Falei, ô PJ, um episódio legal. Porque, para quem não conhece Paulo Júlio Cleman, ele chegou a ser um dos maiores diretores de rádio da Globo. Sim, foi assessor do Ronaldo. Assessor do Ronaldo, né? Ele largou esse cargo da Globo para ser assessor do Ronaldo, né? Depois ele voltou na Rádio Globo. E ele chegava 5 minutos antes do programa, Cosme. Eu falava para ele, ô PJ, você chega 5 minutos antes, os caras estão falando para mim aqui que eu tenho que chegar 40 minutos e tal. Como é que funciona isso? Ele falou assim, não, Zé, eu não consigo mais ficar em redação. Redação, às vezes, é um antro de conversas que não me interessam. Então, o que eu tenho que estudar, eu estudo fora. Então, eu venho, faço e vou embora. Eu falei, entendi. E aí, eu estabeleci esse contato. Assim. Então, eu aprendi muito. O Silva Júnior, Villani, Gustavo Villani, Belezinha, que era o senhor da produção, que é o Belezetes, né, que a gente brincava. Deva Pascovitch, que também era um cara sensacional. Sensacional. O Deva era coração gigantesco. Eu tenho até hoje o rádio da Bosch que ele me deu. Porque ele falou assim, aí você vai ver o que é rádio, esse é rádio, viu? Você vai colocar no teu Fusca e tal. Então, assim, esses caras me ajudaram muito a ser o que eu sou hoje. Né? Zé, 3 últimas perguntas que o diretor está mandando, rapidinho. Primeiro, como é que foi essa transição para a ESPN? Porque a missão que você tem na ESPN eu acho brilhante. Você dá a visão mesmo dentro do que o jogador deve estar sentindo, ou você coloca a experiência que você passou. Uhum. Como é que é isso? E tem um confronto, como é que você vê o jornalista com o jogador? Eles se complementam? Às vezes são rivais? Ou o que você acha? Não, eu acho que assim, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que existe um convívio natural, né, que você tem que aprender a conviver com as diferenças das pessoas. Eu não vejo problema nenhum em jornalista e não vejo problema nenhum em jogador ser comentarista. Eu acho que um completa o outro. Existem jogadores que eu posso, por exemplo, tecnicamente mostrar para um jornalista a forma como bateu na bola, qual foi a intenção, por que errou, né, qual foi o movimento onde ele deveria ter acertado, o que ele podia ter feito. E o jornalista transformar essa minha informação numa manchete sensacional. Então, um complementa o outro. Eu acho que essa troca de informações ela é benéfica para o ambiente de trabalho. Né? Então não vejo problema nenhum. Eu acho que no passado ainda existia tomando lugar, não pode, tem que fazer faculdade, tem que fazer essa série de coisas. Eu não vejo necessidade alguma nesse sentido de ter essa confusão, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é natural. E essa transição, né, que você falou de ESPN para Rádio Globo, é isso que você está dizendo, de Rádio Globo para ESPN? Então, porque você chegou na ESPN e faz essa função de mostrar o que a gente não vê, só um jogador que viveu como você. Eu acho que essa transição foi a melhor possível. Eu tive a experiência de ser jogador de futebol, de conviver com jornalistas, de conviver com câmeras, né? Então, eu acho que esse peso, eu acho que eu consegui quebrar isso numa boa, levar, porque para mim é a continuação daquilo que eu fiz durante 26 anos. Você explica muito bem com a visão que a gente nunca vai ter, que nunca jogou. Então eu acho que isso foi... Eu apenas estou levando aquilo que eu fiz durante 16 anos como profissional para a bancada. Né? E aí eu tento ser o mais simples possível, porque existem linguagens difíceis das pessoas que estão nos assistindo. Então é muito mais fácil você falar o simples, né? Eu aprendi isso. Fala o simples, que aí você vai atingir um maior número de pessoas que talvez tenham um entendimento melhor. E ser verdadeiro, né? Exato, para quem não te conhece, só teve um embate que foi histórico. O que você aprendeu com você e Rodrigo Bueno? Que foi marcante? Não, que foi aquilo lá? Não, aquilo lá foi uma... O que você aprendeu com aquilo, Zé? Não, eu aprendi assim, que a gente tem que ter o respeito. Só isso, foi o que eu falei para ele, numa boa. Falei, Bubu, não faz isso, entendeu? Eu te respeito, eu gosto de você. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso, faz parte. Eu falei, porque um dia você tem uma opinião, eu tenho outra, entendeu? Nós vamos divergir, nós vamos brigar, é um programa de debate. É natural, vai acontecer isso, mas quero que você saiba que eu não tenho nada contra você, não tenho nada com você, entendeu?
amanhã a gente senta, conversa e nós vamos fazer o programa do mesmo jeito, sem nenhum problema, porque se eu tivesse alguma coisa para você, eu iria te falar. Perfeito. Entendeu? Eu iria te falar na sua cara e provavelmente você ia saber. Então, fica tranquilo, não tenho nada tal. E tanto que a gente trabalha numa Porque boa. hoje qualquer rusga vira internet e transforma tudo. Hoje tem, né, a questão a necessidade do clique, né, a necessidade do view, a necessidade do... infelizmente tem esse lado que às vezes você acaba... Né, não tem como, tá lá na internet, todo mundo vai procurar, às vezes porque não é fácil, né? Nós estamos vivendo um mundo de transição, de linguagens, né? de uma série de mundos diferentes que estão se conectando, e tem gente que você fala uma coisa e entende outra, você mesmo entende de forma diferente aquilo que a outra pessoa está dizendo, então você precisa tomar um certo cuidado quanto a isso. É uma era meio de ódio, de raiva. Existe uma polarização, né? Tem um documentário que fala nas redes sociais que fala sobre essa polarização, né? E a forma como os algoritmos trabalham com isso e como eles influenciam, né? Porque se você fala que você gosta da xícara branca e não da xícara azul, e você pesquisa isso na internet, isso aí acaba, você só vai receber coisas sobre as manchetes da cor branca e não da cor azul, e da cor azul vai falar só da cor azul, e você acaba gerando essa confusão. É a famosa história da pera e da maçã, né? Você gosta de pera? Ah, gosto. E por que você não gosta da maçã? Não, só porque eu gosto de pera. Ah, mas você tem alguma coisa contra a maçã? Sim. E daí surge todo aquele... o embate que existe na rede social. Né? E Zé, agora a última mesmo. O que você está passando para os seus filhos? Você acha o quê? Por que seus filhos não jogam futebol? E que pai é esse? O que você está passando? Meus filhos não jogam futebol porque não gostam, né? Não tem o mínimo talento, não? Não tem. Meus filhos, uma está fazendo medicina, um está fazendo direito agora, né? Aí eu tenho o Lucas e a Valentina que convivem comigo, que o Lucas quer fazer medicina, igual a minha esposa, mas ele gosta de luta. Ele já fez tudo, ele fez judô, ele fez Krav Maga, ele fez Aikido, Muay Thai, boxe, chute, tem um monte de coisa. Agora ele está fazendo jiu-jitsu, é uma coisa que ele gosta mesmo, treina, dedicado, ele quer ser médico. E a minha filha, a Valentina, está com 14 para 15 anos, ainda é muito novinha ainda para ver o que quer fazer, mas assim, eu sou o pai de que eu procuro vivenciar aquilo que eu não vivi, né? Então, levar na escola, fazer o almoço, buscar na escola, entendeu? Conversar, cantar, fazer palhaçada, tal. Eu sou esse pai simples, que eu procuro mostrar para eles, né? Que eu sempre falo para ele aquilo que meu avô me falou uma vez em Poços de Caldas, que ele falou o seguinte: você não é mais que ninguém, ninguém é mais que você. Somos todos iguais. Trate todo mundo com educação, que você vai receber a educação da mesma forma. Né? Então eu procuro sempre falar isso para os meus filhos: você não é melhor do que ninguém, você é igual a todo mundo. Baixa um pouco a bola, que é natural, porque às vezes se empolga, conhece e tal. Mas eu sou um cara que estou sempre ali do lado para apoiá-los, entendeu? Eu sou esse tipo de pai, né? Zé, eu ia embora com dor na consciência se eu não falasse isso. Você não foi uma sombra muito grande para o Rubinho, que a gente esperava? Sim. Tipo, como é que foi essa relação? Porque não. eu acompanhei bem o Rubinho no Corinthians. Como é que foi isso, aquela briga boba com o Fábio Costa? E, enfim, então, eu vou ser bem sincero com você. Eu assisti 2 jogos do meu irmão a vida inteira. Sério? 2 jogos. Tanto que quando ele para de jogar, eu ligo para ele e te peço desculpas, né? Eu não consegui assistir os seus jogos por ficar nervoso. Eu ficava muito nervoso. Eu não ia aceitar que alguém falasse mal do meu irmão. Eu ia brigar. Podia ser quem quiser. Quem fosse ali, eu ia brigar. Não ia ter problema. E que ia dar briga. Né? Eu assisti um jogo apenas que foi contra... Já era uma reprise. Eu estava no Bolonha, ao lado do Paiuca. E meu irmão foi campeão mundial, sub-17, né? E ele pegou o pênalti na decisão. Ele foi injustiçado. E aí eu falei pro Paiuca: meu irmão tá jogando lá e tal. E aí primeiro pênalti ele errou, o Paiuca para me sacanear. Falei: muito lento, muito isso aqui. Eu falei: toma. Já comecei a brigar com ele lá e tal. Mas já sabia que já tinha vencido. Então, pra você ter como eu ficava nervoso. E eu nunca tive contato com o meu irmão quando ele começou a jogar. Porque nós somos 6 anos. São 6 anos de diferença. Então, quando ele começou a jogar no profissional, eu já estava fora do país. Eu lembro de algumas coisas que eu falei para ele quando ele começou a jogar. Ele era infantil, foi para o juvenil. Falei: leva tudo que você aprendeu no infantil para o juvenil, você vai precisar. Porque uma hora você vai ficar mais velho, né? Porque o juvenil são 2 anos, 16, 17. Aí foi para o júnior, aí 17, 18, 19. Falei:
leva, carrega tudo que você viu até hoje, tal, para você amadurecer, que você vai tomar decisões, vai ser líder, tal. Aí quando ele chega no profissional, eu lembro até hoje, eu falei para ele, joga tudo fora o que você aprendeu, porque vai ser um mundo totalmente diferente do que você vai ver daqui para frente. E eu nunca dei palpite para ele, o que ele tinha que fazer ou não, tal, porque meu pai vivenciou mais, meu pai era mais presente com ele, né? Porque meu pai foi meio que uma realização do sonho do meu pai, porque meu pai era goleiro quando jogava, então tinha essa identificação e tal. Mas assim, eu sempre procurei viver, não de muito longe para a questão física, porque eu estava na Europa, mas sempre respeitando o espaço dele, sempre. Então, quando ele ia em algum evento, eu evitava, porque eu sabia, né, que ia ter essa comparação e tal, mas chegou um determinado momento que eu não estava nem aí, é meu irmão tal, e vamos embora, vamos lá, vamos assistir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo tal. Então, enquanto eu tive a oportunidade de viver com ele os momentos bons, eu vivi. Aí, em termos de carreira, realmente eu não participei porque eu não estava presente. E se tivesse também, eu não ia participar porque ia ficar nervoso. Isso eu ia que brigar. É amor eu não... e família. Zé, olha, não é à toa que todo mundo conhece você, que é próximo de você, gosta muito de você. Zé, muito obrigado por ter vindo e, assim, tenho certeza que a tua carreira como comentarista mal está começando. Viu, Zé? Não, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade aqui de contar um pouco da minha vida. Obrigado.